Olha, aqui no Rio de Janeiro, a resposta foi muito ambígua. Eu diria que, em grande parte, a cidade se sentiu roubada, esbulhada. Levaram o nosso cetro, digamos assim. Num nível mais profundo, eu acredito que houve uma corrente que entendeu que aquilo não era uma privatização, que representava o amadurecimento de um projeto antigo. O Juscelino julgou com muita habilidade. Primeiro porque ele produzia notícias sem parar, né? Dando carne aos tigres, né? Tudo que fazia, ele tratava logo que tivesse repercussão. Para mim, ele é um precursor brilhante, né? do marketing político no país. A ideia da transferência logo ganha um aliado, A Última Hora, de Samuel Weiner. A revista Manchete evolui junto com a Capital e dedica diversas edições à construção da cidade, mas ainda não tem expressão nacional. A imprensa só começou a levar Brasília a sério, a se interessar pelo tema, quando começaram as obras. Houve alguém que empurrou muito isso, que foi o Adolfo Bloch. Porque o Bloch era uma figura curiosa. Ele não tinha o menor interesse por política. Menor. Era tirar no Juscelino, já derrubado, né? Foi o Bloch. E que mandou para lá o Murilo Melo Filho e o Jader Neves para fazer reportagem maravilhosa na Manchete. É preciso conquistar a simpatia da grande revista ilustrada do período, O Cruzeiro, dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. O Chateau tinha uma certa má vontade com o Brasil e era o rei da imprensa na época, o chefe dos associados. Juscelino convenceu o Chateaubriand a ser embaixador. Em Londres. A verdade é que o Chateau foi se aproximando da ideia de se fazer Brasília, né? Foi compreendendo cada vez maior o significado desse projeto. Ele quase não ficou na embaixada, mas evidentemente que isso contribuiu para atrair a simpatia do líder associado. No Triângulo Monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos os palácios do Congresso Nacional, o do Planalto, onde despachará o chefe do Poder Executivo, e o Palácio do Supremo Tribunal. O Senado e a Câmara funcionarão em um só bloco gigantesco, com os serviços auxiliares e escritórios dos parlamentares em 2 edifícios anexos, formando um conjunto de impressionante beleza que se destacará de maneira grandiosa no plano geral da cidade. Para abastecer a opinião pública nacional e internacional sobre o andamento das obras, é lançada a primeira publicação brasiliense, a Revista de Brasília. A companhia devia ter um boletim informativo, no qual constassem os atos da companhia. E nos meses de novembro e dezembro, a curiosidade era grande com relação, vamos dizer, à amplitude da história de mudar uma capital. Bem, então não havia como esclarecer a essa população sem nada. A imprensa praticamente contra. O que nós tínhamos? E o que nós tínhamos? Então, eu idealizei uma revista, no começo simples, pobrezinha, na qual se configurasse a marcha da construção, que esse foi um tema que figurou em todos os números da revista. Eu vinha, pegava o material, fotografava as valetas, as estradas, as ruas que começavam a se abrir e fazia o copydesk no Rio de Janeiro. Agora, o doutor Israel não admitia polêmica. Está na hora, Emília, é agora, Emília, deixa o Rio, vem comigo pra Brasília. A ideia não é má, nasceu de JK, então vamos pra lá, que vai ser um show arroz. E o trabalhador, e o candango, e o nordestino que viu ali a sua oportunidade. Os caras que construíam compraram a ideia de que eles estavam construindo uma capital. Não era uma cidade qualquer, era uma capital. E essa ideia passava. E eu me lembro de um episódio que é muito bonitinho, que eles tinham uns arrebites que um jogava para o outro segurava e passava, que iam quase que incandescentes para fazer acabamentos e tal.
E de noite, aquilo era um risco dentro da noite. Eles trabalhavam a noite inteira, tinham vários. E uma vez o Juscelino chegou lá, com um grupo lá deles, como é, vocês estão aí, não sei o quê. E o pessoal estava cantando. E disse, e por que vocês estão cantando? Disse, para espantar o sono. Depois do intervalo, a troca no centro do poder. Sai o Rio, entra Brasília. E a lenda da parede de ouro maciço no Palácio de Juscelino. Dia 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek vence os desafios e inaugura Brasília, apesar de todas as críticas. Juscelino me chamou, eu tô morrendo de saudade, mas vou. Adeus, Mangueira, adeus, meu vigário geral. Adeus, meu samba, adeus, capital federal. A transferência encontra forte resistência no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Jornal do Brasil declara-se contra Brasília. Vê em JK o responsável pela corrupção nas obras e ataca a política econômica do presidente. Outro jornal que faz oposição sistemática e critica a mudança da capital é o Globo. Já o Correio da Manhã acredita que o Rio de Janeiro será esvaziado politicamente com a perda do Distrito Federal. Havia o Correio da Manhã, no qual eu fui editorial há um tempo, que é onde era bifronte. Um dia era de um jeito, outro dia era de outro. Também o Diário de Notícias foi um pouco rebelde. São Paulo sempre foi um núcleo mais radical da UDN, quer dizer, tanto é que eu trabalhei muito tempo no estado de São Paulo, gosto muito do pessoal de lá, mas evidentemente era o grande jornal conservador, que inclusive sustentava as loucuras do Lacerda com a sua nobreza histórica, digamos assim. Entre todas as vozes contra Brasília, duas destacam-se: o jornalista e político Carlos Lacerda, dono da Tribuna da Imprensa, e Gustavo Corsão, articulista católico de ultradireita do Diário de Notícias. O mais feroz de todos era a Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda, que, nesse sentido, fazia não só partidário, não era só o viés, era fanático, era extremado. Fundamentalista. Havia colunas em que ele escrevia o cafajeste máximo, esse tipo de coisa. Olha que esse Carlos Lacerda deu tanta dor de cabeça, inventou tanta coisa. Todos nós sabemos, uma pessoa brilhante como aquela, uma inteligência fantástica, uma memória, sobretudo, praticamente quase inexistente em nós, aquela memória de Carlos Lacerda, mas ele descia, quando podia, o malho a vida toda. Isso não resta a menor dúvida. Mas, mesmo assim, Juscelino não se exasperava com ele, nem se enraivecia, nem nada. Deixa pra lá. Corsão era um daqueles furibundos jornalistas e líderes católicos, filósofo, mas que criticava Brasília todo dia, durante anos. E uma das críticas dele foi de que o lago de Brasília jamais encheria. Podia botar água de rio, riacho, ribeirão, o lago não ia encher porque a terra aqui era tão desértica, tão porosa, que ia chupar a água toda. Então, na véspera da inauguração de Brasília, quando o lago chegou na cota 1000, e está aí até hoje, o Juscelino passou um telegrama de 2 palavras para o Corsão: encheu, viu? Ele dizia, como professor de telecomunicação da Faculdade de Engenharia, não vão conseguir instalar a linha telefônica no prazo. E o Juscelino conseguiu e tocou para ele. Nós estamos aqui, professor Corsão, falando, ele ficou uma fúria. Não vou pra Brasília, nem eu, nem minha família. Mesmo que seja pra ficar cheio da grana, a vida não se compara, mesmo difícil, tão cara. Quero ser pobre sem deixar Copacabana.